Agora, avançando um pouco mais, pessoal, nós já comentamos, né, rapidamente sobre um dos efeitos importantes da ausência de personalidade jurídica própria dos órgãos públicos, que é justamente a ausência de capacidade processual, ou seja, a ausência de uma aptidão para figurar como parte em um processo judicial. E como regra geral, os órgãos públicos, em virtude de serem despersonificados, eles não possuem essa capacidade processual. Se aquele órgão deseja ingressar em juízo, ele não pode ingressar em nome próprio. Como regra geral, é a pessoa jurídica a qual ele pertence que vai ingressar em juízo. Então, trazendo aqui um exemplo, né, bastante concreto do nosso dia a dia para vocês. Imagine que a Polícia Federal foi lá e fez uma operação, a Operação XYZ da Polícia Federal, e prendeu ali uma série de acusados, né? Fez ali um estardalhaço todo na imprensa, na mídia. E o que aconteceu? Essa operação da Polícia Federal causou uma série de danos a um particular. Legal? Causou uma série de danos a um particular. E esse particular, ele deseja indenizar, ele deseja ver indenizados estes danos sofridos. Então ele vai processar. Mas ele não processa a Polícia Federal, amigos. Ele coloca lá como parte no processo dele a União, que é a pessoa jurídica a qual a Polícia Federal pertence. Bacana? E essa é a regra geral. Órgãos públicos não possuírem capacidade processual, não poderem figurar em juízo em nome próprio. Agora nós temos algumas exceções. E na sua prova você tem que conhecer tanto a regra geral, que cai sim, mas eventualmente cai também alguma das exceções. Nós vamos comentar duas delas aqui. Olhem só. Então já trouxemos aí a regra geral, órgãos não possuírem capacidade processual. Legal? E como exceção, nós temos lá os chamados órgãos independentes e autônomos. Órgãos independentes e autônomos, muitas vezes aparece ali na doutrina como órgãos, vamos anotar aqui, como órgãos constitucionais. Legal? E estes órgãos, esses órgãos independentes e autônomos, que possuem uma situação diferenciada, eles estão ali na cúpula do poder, eles possuem essa exceção, essa colher de chá, de eles poderem ingressar em juízo em nome próprio. Para quê? Para a defesa de suas prerrogativas. Para a defesa justamente da sua atuação. Imagine o seguinte, um desses órgãos aqui independentes e autônomos é, por exemplo, o Senado Federal. Legal? O Senado Federal. Imagine só que um determinado órgão público começa a usurpar, a utilizar indevidamente a competência do Senado. E começa ali a uma série de assuntos que deveriam ser regulamentados pelo Senado. E aí surge lá um órgão público, ignora a Constituição Federal e começa a regulamentar ali por ato administrativo aqueles temas que são da prerrogativa do Senado. E aí sim, o Senado pode ingressar em juízo em nome próprio em virtude dessa capacidade processual excepcional. Legal? Então, órgãos independentes e autônomos é uma das exceções a esta ausência de capacidade processual. E uma segunda exceção que é importante você conheça são os chamados órgãos de defesa do consumidor ou dos consumidores. Aqui que a gente tem que se lembrar aqui do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Tá legal? O Código de Defesa do Consumidor, lembre-se aí de um PROCON, e ele diz lá claramente que os órgãos, de um modo geral, possuindo, independentemente de possuírem personalidade jurídica própria ou não, estes órgãos de defesa do consumidor, mesmo sem personalidade, podem ingressar em juízo para tutelar ali os direitos dos consumidores. Legal? Então, a segunda exceção aí, órgãos independentes e autônomos e também os órgãos que atuam ali na defesa do consumidor. São duas exceções que fogem à regra geral de ausência de capacidade processual. Belezinha até aqui? Vamos avançar. Vamos agora, amigos,
estudarmos alguns outros reflexos, né, também importantes, que podem aparecer na sua prova, que decorrem da ausência de personalidade jurídica própria. Então vem aqui comigo na tela. Vem aqui comigo na tela. Olhem só. Nós já até havíamos adiantado que, em virtude desta ausência de personalidade própria, os órgãos públicos não possuem patrimônio próprio. Tá legal? Então, os bens, imagine lá os veículos, né, as viaturas e todos os imóveis que utiliza o órgão público, eles não estão no nome daquele órgão público, né? Juridicamente, eles estão em nome da pessoa jurídica a qual eles pertencem. Bacana? Outra decorrência dessa ausência de personalidade jurídica própria é a impossibilidade de celebrarem contratos em geral. Assim como nós comentamos, né, na capacidade processual, eu só posso celebrar contratos se eu for um sujeito de direitos. Legal? Se eu possuir uma personalidade jurídica. E o órgão justamente não possui. Então ele não é capaz de celebrar um contrato em nome próprio. Legal? Ah, Daldi, mas eu sei, né? Eu já estou estudando aí para concurso público e estou acompanhando lá, o meu órgão contratou, o CESP contratou lá uma banca para organizar o concurso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando um órgão público, né, vamos dizer assim, assina um contrato, quando o órgão público necessita de um bem, de um serviço, o que acontece? A pessoa a qual ele pertence celebra o contrato por meio daquele órgão. Legal? Mas lembrem-se aí que, em virtude dessa ausência de personalidade jurídica própria, o órgão não celebra contrato no nome dele. Vamos dizer assim, ele pega uma carona no contrato que é celebrado pela pessoa jurídica. Legal? Agora, tem exceção. Legal? Tem exceção. Venham aqui comigo na tela para nós comentarmos com vocês sobre os chamados contratos de gestão. Legal? E mais recentemente, os contratos de desempenho. Os contratos de desempenho. Aqui, pessoal, apesar dessa palavrinha aqui, ó, contratos, aqui nós estamos falando de contratos próprios do poder público. Esses contratos de gestão, que são mencionados lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, basicamente, né, tanto os contratos de gestão como os contratos de desempenho, basicamente, eles funcionam da seguinte maneira. O órgão público faz ali um pacto, ele se compromete a alcançar uma série de metas, a melhorar ali os seus resultados, a melhorar os serviços que aquele órgão presta para a população. Legal? Então ele faz uma série de compromissos em termos de qualidade, de indicadores, de metas, de prazos. Em troca desses compromissos todos assumidos pelo órgão público, ele vai receber ali alguns benefícios, né, concedidos pela legislação. E o que vai acontecer? Os órgãos públicos em geral, muito embora não possam celebrar contratos administrativos, né, não possam celebrar contratos em geral, estes dois contratos aqui, eles podem sim celebrar, né, porque são contratos próprios, né, só existem esses contratos na administração pública. São mecanismos de estabelecimento da chamada administração gerencial na administração pública. Eu quero órgãos públicos gerando melhores resultados, gerando ali serviços públicos com maior qualidade. E aí surgiram essas figuras do contrato de gestão, né, especificamente para a esfera federal, lá em dezembro de 2019, os contratos de desempenho que podem ser celebrados mesmo por entes sem personalidade jurídica própria. Bacana? E para a gente arrematar aqui, pessoal, importante nós comentarmos a situação do CNPJ. Muita gente pode dizer o seguinte, olha, Daldi, eu já entendi, órgão não possui personalidade jurídica própria. E é isso aí, isso é uma regra importante que a gente tem que levar para a prova. E se eu sei que CNPJ é o acrônimo, é a sigla de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, é fácil concluir que o órgão não possui CNPJ. E aí, pessoal, isso está errado, porque os órgãos possuem sim CNPJ. Legal? Muito embora
CNPJ seja cadastro de pessoa jurídica, né, a Receita Federal acaba cadastrando também outros entes que não possuem personalidade jurídica própria, a exemplo dos órgãos. Então, se você está estudando, vai lá, presta o concurso público, é aprovado, né? 30 dias depois você abre lá o seu contra-cheque e vai ver ali um CNPJ do seu órgão. Tá legal? Eu trabalho lá, Tribunal de Contas da União. Chega lá no meu contra-cheque um CNPJ do TCU. Por quê? Os órgãos possuem sim um CNPJ para facilitar a operacionalização ali de uma série de questões. Você vai declarar lá o seu imposto de renda, pessoa física, joga lá o CNPJ do seu órgão. Então, muito embora não possui personalidade própria, eles têm CNPJ e muitas vezes mais de um CNPJ por órgão. Legal? Vamos ver como isso pode aparecer em prova, pessoal. Órgão público é ente despersonalizado. Legal, até aqui tudo certo. Razão porque ele é defeso, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. Ser parte em processo judicial, ainda que a sua atuação seja indispensável à defesa de suas prerrogativas institucionais. Pessoal, aí a banca já levantou a bola aqui para a gente cortar, né? Porque isso aqui está errado. Vejam, de fato, o órgão é ente despersonalizado, em regra, é defeso, né? Defeso significa vedado, significa proibido. Ser parte em processo judicial. Agora, isso aqui é uma regra geral que comporta exceção. Então, o erro desta assertiva é esse em qualquer hipótese aqui. Tá legal? Em qualquer hipótese, né? É a regra geral, mas, né, inclusive, a banca já mencionou aqui a defesa de suas prerrogativas institucionais, que é o que ocorre nos chamados órgãos independentes e autônomos. Tá legal? Então, esses órgãos, eles possuem uma capacidade processual atípica, uma capacidade processual sui generis. Legal? Então, vejam como esse assunto pode ser cobrado em prova. Vamos avançar um pouco mais e comentar aqui sobre a maneira de se criar órgãos públicos, né? De se criar e também de se extinguirem órgãos públicos. Vejam só, a regra geral, pessoal, a regra geral, que é o que cai em prova, é que a criação e a extinção de órgãos públicos se dê por meio de lei. Legal? Se dê por meio de lei. E aqui não é aquela lei em sentido amplo, aqui é lei em sentido específico, em sentido estrito. Né? Aqui a gente não pode se esquecer que decreto, pessoal, decreto não é suficiente para a criação de órgão público. Tá legal? Decreto não é suficiente para a criação de órgão público. E a gente sabe, né, que o decreto não é suficiente para a criação de órgão público, pelo que consta lá do artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Legal? Lá no artigo 48, onde estão as competências do Congresso, a gente vê lá, né, sobre a criação de órgãos públicos, daí a gente conclui que é necessária a lei. E se nós formos lá no 84, inciso 6º, a gente vai conhecer lá a figura do decreto autônomo. Né, um decreto que surgiu lá com a emenda constitucional número 32. Ele pode dispor, sim, sobre organização e funcionamento da administração pública, mas tem algumas ressalvas, tem alguns limites para esse decreto autônomo. Um desses limites é que o decreto não pode resultar na criação nem na extinção de órgão público. Legal? Então, o que cria órgão público é lei, é isso que consta lá no 48 da Constituição Federal. É importante nós conhecermos também quem detém a legitimidade, quem detém a competência para propor esta lei. A gente vai ver aqui na tela. E a iniciativa deste PL, a iniciativa desse projeto de lei que cria, que extingue órgão, é do chefe do executivo, se for ali um órgão do executivo, é do presidente do tribunal,
né, ou chefe do Ministério Público, a depender ali do poder do ramo em que nós estivermos. Legal? Então, regra geral, criação e extinção de órgãos depende de lei, né? Decreto não é suficiente para isso, e essas são as regras relacionadas à iniciativa do projeto de lei. E existe uma exceção, é importante comentarmos aqui com vocês, que diz respeito a órgão do Poder Legislativo. Órgão do Poder Legislativo. A gente vai lá na Constituição Federal, ali nos artigos 51, 52, a gente vai ver que criação de órgão do Poder Legislativo não depende de lei, depende de um ato de cada casa. Tá legal? Ato de cada casa, que seria uma resolução. Uma resolução legislativa. Bacana? Resolução legislativa. Então, grave aí, regra geral, criação e extinção depende de lei, não cabe decreto. Excepcionalmente, no caso, no âmbito do legislativo, a criação vai se dar por meio de resolução legislativa. O que mais, pessoal? Aqui, antes de nós passarmos aqui para o slide, em que nós iremos comentar a chamada teoria do órgão, é importante nós, né, sempre lembrarmos de que o órgão não possui personalidade própria, mas que, de algum modo, a atuação do órgão, quem responde pela atuação do órgão, é a pessoa jurídica a qual ele pertence. Então, de algum modo, né, e de vários modos, surgiram algumas teorias para buscar explicar o funcionamento do órgão. De que modo que o órgão age e quem responde é a pessoa jurídica. E uma dessas teorias, a que prevalece atualmente, é a chamada teoria do órgão, grave aí, que também tem outro nome, né? Teoria da imputação, ou imputação volitiva, é um nome mais feio, imputação volitiva, imputação da vontade, é uma doutrina de origem alemã, e surgiu e ela é amplamente aceita atualmente para buscar explicar o funcionamento do órgão. Para explicar de que modo a atuação de um agente público, a atuação de um órgão público vincula a pessoa jurídica a qual ele pertence. Nós já demos um exemplo, mas eu vou me socorrer novamente daquele exemplo. Imagine que nós temos lá um policial, legal? Um policial civil, né? Ou um policial militar. Pega aí um policial militar do seu estado. Ele está em uma perseguição ali contra um suspeito, um bandido, um criminoso, legal? E durante essa perseguição, ele vai lá e atropela alguém, no exercício ali, do seu dever legal. Legal? Ele atropela alguém, ele bate no carro de outro particular, enfim, naquela perseguição do policial no exercício de suas funções, ele acaba causando uma série de danos a particulares. O que vai acontecer? Esses particulares, eles vão tentar reaver, né, indenizar esse prejuízo sofrido, não é verdade? Muitas vezes eles vão lá na polícia militar, né, tentam ali conversar ali com o chefe da corporação, com o jurídico, né, para receber aquele pagamento na via administrativa. Em muitos casos não é possível, eles vão ingressar com uma ação judicial. Tá legal? Eles vão ingressar ali com uma ação de reparação de danos. E aí vem a grande pergunta, Daudi, quem eles vão processar? Contra quem eles vão entrar? E eu já aprendi que o órgão público não possui capacidade processual, não é verdade? Então eles não entram em face do órgão, eles entram em face do Estado, da pessoa jurídica a qual ele pertence. E aí a grande questão é, juridicamente, como eu vou responsabilizar, né? Como que eu vou fazer pagar aquele dano, né? Fazer o Estado, pessoa jurídica, pagar por aquele dano que foi provocado por um agente daquele órgão. E aí surgiu essa teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. Então o que vai acontecer é aquele policial militar fardado, né, conduzindo a sua viatura, a conduta dele, ela, de algum modo, ela retrata, ela manifesta a atuação daquele órgão, legal? O órgão polícia militar, e a atuação da polícia militar é imputada à pessoa jurídica a qual a polícia pertence. Legal? Então, teoria da imputação volitiva, teoria do órgão, né? Em termos simples, é isso que nós precisamos levar para a prova.
Então vamos lá, teoria do órgão. Pessoal, já vi questão de prova cobrando aqui o nome do autor. O nome do autor aqui dessa doutrina. Tá legal? Então, teoria da imputação volitiva de Otto Gierke. A pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos. Ou seja, a atuação do órgão é imputada. Grave aí essa palavra. Essa é a palavra-chave para a teoria do órgão. A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. Isso aqui decorre, é uma decorrência lá do princípio da impessoalidade. Em princípio da impessoalidade, o órgão não possui personalidade própria, bacana, e esta atuação, essa manifestação do órgão acaba sendo imputado à estrutura que possui personalidade jurídica própria. A gente tem que lembrar que a teoria do órgão, ela superou outras duas teorias que existiam até então, que buscavam explicar o funcionamento de um órgão. A teoria do órgão foi uma evolução, uma superação da chamada teoria do mandato e a teoria da representação. Tá legal? A teoria do mandato, então, ambas já foram superadas, mas é importante a gente comentar aqui porque, vez ou outra, o examinador tenta trocar aqui os termos, trocar aqui o conceito da teoria do órgão por cada uma dessas outras. A teoria do mandato, mandato, quando a gente lembra lá no direito privado, lá no direito civil, um instrumento do mandato por excelência é a procuração. É a procuração. Legal? Então, a teoria do mandato, ela diz que o órgão público, ou agente público, ele é um mandatário. Ele é o quê? Um procurador da pessoa jurídica a qual ele pertence. Legal? Então, é como se fosse, quando você vai lá, constitui um procurador para tomar posse para você em determinado cargo público. Você constitui um procurador para celebrar um contrato em seu nome. Legal? Então, é como se fosse aqui uma procuração, um mandatário. E a crítica que se faz à teoria do mandato é como é que a pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, é um conceito abstrato, ela passou essa procuração para outro agir em seu nome. Então a crítica, o ponto que fica em aberto nessa teoria é justamente como é que o Estado, como é que a pessoa jurídica passou a procuração. E outra teoria que também ficou superada é a teoria da representação. A representação, amigos, é um instituto lá do direito civil, que busca suprir uma incapacidade civil. Então eu tenho ali um menor de idade, eu tenho ali uma pessoa que não está mais no gozo de suas competências. Pronto, agora sim. E aí, lá no direito civil, aquele incapaz, ele precisa constituir ali um representante, um assistente. E aí surge lá a figura do tutor, do curador. E essa teoria é interessante, mas ela também não explica como que eu estou comparando o Estado, uma pessoa jurídica, com uma pessoa sem capacidade, com um incapaz lá do direito civil. Então ainda ficaria esse ponto em aberto, motivo pelo qual surgiu a teoria alemã, que acabou ultrapassando, superando as teorias do mandato e da representação. E para não ficar nenhuma dúvida, vejam só esse diagrama, diagrama para a gente tirar aí uma foto mental dele e não errar nada sobre teoria da imputação na hora da prova. Teoria do mandato, segundo ela, o agente público é mandatário, é procurador da pessoa jurídica. Legal? Na teoria da representação, o agente público ele é representante do Estado. E, por fim, teoria do órgão, a conduta dos agentes é imputada, palavra importante, ao Estado. Tá legal? Então, o órgão público se manifesta por meio de seus agentes e a atuação do órgão público ela é, em última instância, imputada à pessoa jurídica a qual o órgão público pertence. E já vamos ver aqui como isso pode aparecer em prova. Pode aparecer assim, desde uma questão simples, como esta. A atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica a que esse órgão pertence.
sem grandes dificuldades. Utilizou aqui a palavrinha correta, é de fato a teoria do órgão que prevalece atualmente, então assertiva aqui que está corretíssima, beleza? Então vimos aí conceito de órgão público, né? Vimos também as principais características dos órgãos públicos, e estudamos aí a teoria do órgão, que é a que prevalece atualmente. Agora nós vamos fazer aqui um breve intervalo, né? Vamos encerrar aqui esse bloco, e no próximo bloco nós vamos tratar das classificações dos órgãos públicos.